Olá, irmãos, é com muita alegria que nós estamos gravando o nosso segundo episódio no novo formato Raízes Podcast. E nós estamos aqui no estúdio do Bosque, muito felizes com o nosso irmão Netinho. Nós temos também a alegria de estar recebendo hoje aqui, nos ajudando diante dessa produção, nosso irmão Deco. Queria dar uma salva de palmas. Aê, Deco! Deco, obrigado aí pela força, obrigado por estar aqui com a gente. E no nosso primeiro episódio a gente falou um pouco sobre introdução, né, da escatologia. Mas antes da gente entrar sobre essa segunda parte da nossa aula, a gente aqui só apresentar a nossa mesa, nossos professores. Fabinho está aqui com a gente com o seu relógio do Faustão. Mostra para a galera. Olha o tamanho do relógio do cara, meu amigo. O cara é tipo o relógio do Faustão. Mas aí nós estamos aqui com nossos professores. Passa a bola para esses caras aí, Fabinho. É isso aí, Léo. Boa noite, galera. Qual vai ser o tema da próxima aula do Orvalho? Fala pra gente. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Júnior. Boa noite, Romário. Boa noite, Netinho. Boa noite, Deco. Todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, né? Então, Fabinho, a gente vai estar trabalhando agora, né, a aula que a gente teve, a última, a gente falou sobre a introdução à escatologia. Então, a gente vai dar continuidade a essa introdução, né? A gente está abordando os termos, né, técnicos e tal, explicando as visões em relação acerca do milênio. E a gente vai entrar nesse bloco de esperança cristã, né, que a escatologia está totalmente ligada à nossa esperança. Sim. Então, esse é o caminho aí que a gente vai traçar aí para a próxima aula. E aí, Romário, o que você tem para dizer para a gente? Enfim, como o Léo colocou, o nosso tema da próxima aula é abordar sobre a esperança, né? E eu queria começar nesse tema lembrando de uma passagem que está no livro de Atos. Queria ler para vocês. Legal. Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 6, né? Uhum. Então, reunidos os que estavam com ele, perguntaram: será este tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não cabe a vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para subir ao céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, a gente quer tratar esse tema de esperança a partir dessa perspectiva de que nós estamos aguardando o retorno do Senhor. Então, a esperança cristã tem como fundamento esse aguardar que o Senhor volte, né? Então, a gente quer tratar esse tema esperança associado à escatologia dentro dessa perspectiva, que a gente não quer apenas enxergar a escatologia sobre os eventos que vão acontecer no fim, mas a esperança cristã tem como base nós estarmos aguardando o retorno do nosso Senhor. Porque da mesma forma que ele teve um momento físico e de íntima comunhão ali com seus discípulos, a gente aguarda ter esse dia com ele. Então, a nossa esperança é essa, né? Tem um texto de Romanos 5 que é muito bom, que Paulo fala que nós fomos salvos em esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, né? Por causa do Espírito que foi derramado. Então, enquanto nós aguardamos, o Espírito está aqui conosco, sabe? Nos encorajando para que a gente possa suportar esse tempo de saudade, vamos dizer assim, de Jesus, né? Então, a esperança cristã é isso. É importante o Romário falar que essa primeira vinda de Cristo, né? Ele teve entre nós de forma física.
Então, a gente aguarda também essa segunda vinda de forma física, literal. Não é uma vinda subjetiva, uma ideia. Então, a gente aguarda esse governo, esse reino, esse rei físico que escolheu ser judeu, escolheu uma nação para poder estabelecer esse reino, que é a partir de Jerusalém, Sião. Então, tudo isso é literal, né? É a forma, né, Fabinho e Júnior, é a forma que a gente interpreta esses textos, né? Então, a nossa forma de olhar para as profecias bíblicas, para olhar para Apocalipse capítulo 20, que é onde fala especificamente do milênio, é de uma forma mais literal, né? Que Cristo vai reinar fisicamente, é um reino sociopolítico, vai ser um governo estabelecido, as nações vão deparar com esse governo e vão ter que submeter a autoridade desse rei, né? E ele vai governar a partir de Jerusalém, de Sião, para toda a terra, né? E todas as nações, como Zacarias fala, né? O profeta Zacarias 14 fala que de ano em ano as nações vão subir para Jerusalém para poder ir na festa dos tabernáculos, para poder prestar louvores ao Senhor, né? E as nações que não subirem vão sofrer uma consequência por não subir para Jerusalém. Então vai ter esse trânsito das nações para Jerusalém reconhecendo o reinado, porque o Messias vai estar naquele lugar, né? E é um reino sacerdotal. A gente sempre tem falado isso, né? Nas nossas ministrações, nas aulas, que é um reino sacerdotal. Então existe o templo, existe uma dinâmica de adoração, existe uma dinâmica onde a Torá, a lei de Deus, ela vai ser estabelecida no coração das pessoas, né? E é a partir dessa lei que vem, né, para as nações como que o Messias vai governar. Então, a nossa esperança, cara, tá nesse lugar, né? Então, tudo que a gente vive agora condiz com aquilo que a gente crê no futuro, né? Então, a forma que eu vivo hoje mostra muito como eu creio, né? Como eu creio no amanhã. Então, se eu estou condicionando a minha vida hoje, mediante aquilo que eu creio no amanhã, no futuro. O futuro é esse, então eu preciso me adequar para viver esse futuro, né? Então, a gente tem falado muito sobre consciência sacerdotal. Então, hoje a gente tem treinado, a gente tem feito esses treinamentos, a gente tem falado muito sobre isso, porque é um reino sacerdotal. Então, já precisamos despertar essa consciência sacerdotal agora, porque esse é o modelo de governo, né? Então, os santos vão experimentar isso, cara. Isso é lindo, né? E outra coisa, o Senhor, ele escolheu um povo, ele escolheu uma terra, ele escolheu encarnar como judeu, né? Eu terminei essa leitura aqui, eu quero indicar para todo mundo, quando um judeu governar o mundo. Então, existe uma promessa, existe uma aliança de Deus para esse povo. Deus tem uma aliança com Abraão, Deus tem uma aliança com Davi, e ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele tem uma aliança com Moisés, ele tem uma aliança com Davi, ele vai cumprir aquilo que prometeu, né? Quando a gente chega em 2 Samuel 7, no verso 12, ele fala o seguinte, né? Quando os seus dias se completarem, falando para o rei Davi, é uma profecia. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino, né? Esse edificará um templo. Então aqui dá a ideia tanto do seu sucessor aqui, que seria Salomão, mas esse descendente aqui, o seu reino não teria fim. Deus fez uma promessa para Davi, que o reinado de Davi não teria fim, seria um reino eterno. E isso vai ser pleno com Cristo reinando. Então, ele vem para sentar no trono de Davi e ele vai governar a partir do trono de Davi. Uau. A gente, só para fortalecer aqui, a gente está entrando nesse tema, né, na segunda aula. Daqui a pouco é importante a gente já deixar também informação da data, né? Acho que isso vai ser bom. Mas a gente está entrando nesse segundo tema, que é a escatologia, a esperança de Cristo. E a gente tem alguns pontos aí que a gente vai traçar aqui, mas uma pergunta assim que eu quero fazer para vocês, sei que ela já foi respondida no nosso primeiro episódio, mas eu acho que é importante a gente reforçar qual é a importância da gente estudar, se aprofundar na escatologia. Qual a importância disso? Acho que é para a gente deixar isso reforçando para a nossa comunidade, também para os irmãos que vão estar
ouvindo, né? Qual a importância? Você está falando dos livros, né? Na última aula você deu uma direção de vários títulos que são importantes, sim, sim. Materiais que a gente realmente considera de uma forma bem profunda. Mas qual a importância da gente aprofundar nisso? Por que a gente se aprofunda na escatologia? Seria importante a gente responder isso. Tá. Então, Júnior, assim, primeiro que em Apocalipse vai falar que o Espírito e a noiva clamam. Né? O Espírito e a noiva estão dizendo uma coisa. Maranata. Né? Por qual que é a importância da gente estudar esse tema, se aprofundar nesse tema? Porque é um tema do Espírito. Né? Se a gente tem um Espírito, nós somos uma comunidade que se move de forma profética, olhando para o movimento do Espírito. A gente tem que estar atento ao que o Espírito está falando. O Espírito está falando. Ora, vem. O Espírito e a noiva diz uma coisa. Vem. Então, existe uma noiva, né? A gente fala muito sobre a igreja nominal, a igreja militante, mas existe a igreja gloriosa. Existe uma igreja, uma noiva que está sendo preparada nesse exato momento, que ela é fiel ao seu noivo, ela é fiel a Cristo e ela clama. Então, a importância é que nós somos a igreja fiel. Esse é o nosso maior desejo, é que essa esperança viva da volta de Cristo seja a maior expressão da nossa vida. Como Paulo, terminando ali a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 16, ele fala algo interessante, né? Ali no capítulo 16. Ele fala que aquele que não ama o Senhor, ele é maldito, anátema, né? Ele usa essa expressão, anátema, né? Aquele que não ama o Senhor é maldito. E esquisito isso, né? Mas aí, sim, aquele que não ama o Senhor é maldito e na sequência está Maranata, né? Então, assim, a gente crê que o primeiro é o nosso amor pelo Senhor, né? E se quem não ama o Senhor, ele já fala que é maldito. Aí todo aquele que ama o Senhor tem um grito dentro de si, Maranata. O desejo do Senhor está aqui, né? Então acho que tá ligado. Esse é o caminho, tá, Júnior? Assim, é se unir àquilo que o Espírito está falando, né? O Espírito, ele está aqui, né? Nesse lugar, está em nós, nesse exato momento. Não está aqui de forma manifestada, né? A gente está vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A gente está... Se eu tivesse condição, eu já meti o pé logo, já estava lá, né? Glória a Deus pelos irmãos que têm condição e que foram. Vai mesmo, mano. Porque, assim, existe um desejo, uma saudade de Deus, cara. Né? Então, a gente deseja. Agora, imagina, esses fragmentos da presença de Deus tá tocando, o nego tá saindo de tudo quanto é lugar. As pessoas estão se movendo. É um fragmento, é uma gota, é um despertamento. As pessoas... Agora, imagina quando Cristo estiver aqui, cara. O próprio Deus na Terra. Então, é essas coisas que faz a gente vibrar, entendeu? Tem que criar uma expectativa. Energizar, cara, sabe? A gente vive um tempo, cara, assim, de tristeza, de perdas, né? A gente teve esse período da pandemia que trouxe uma introspecção para as pessoas, né? Cara, perderam família, perderam gente, muitas pessoas morreram, fez as pessoas repensar a vida, né? Fez as pessoas repensar a forma de viver e aí gerou uma decepção, como o Romário falou do texto aqui de Romanos 5, sabe? A decepção, ela não... A esperança, ela não decepciona e nem traz confusão, ela não confunde, sabe? Pelo contrário, o amor de Deus é derramado no nosso coração através do poder do Espírito Santo. Então, é essa esperança, essa energia que a gente tá, né? Que a importância é ter essa expectativa mesmo e se unir àquilo que o Espírito está falando. O mais importante é o Espírito Santo. O Espírito tem um clamor. Vem, né? Maranata. Uma postura mesmo de preparar o caminho, né? De ter essa postura de preparar o caminho como igreja. Ó, bom. E legal, então, Léo, como que seria, então, essa visão de reino? Você chegou a falar, né? Cristo vai estar em Jerusalém, as nações vão até lá. E como seria, então, essa visão de reino? Seria relacionada a isso? Como seria? Você abriria esse assunto falando sobre reino? Então, essa é a principal mensagem de Jesus, é essa, né? A principal mensagem dele é o evangelho do reino,
Tanto que na profecia de Mateus 24, ele fala que quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, né, todas as etnias, ele vai vir. Então, tem uma necessidade da pregação desse reino. Né? O Romário leu o texto de Atos 1, a partir do verso 6, mas no verso 3, um pouquinho antes do que ele leu, está escrito o seguinte, ó, depois de ter percebido, de ter padecido, Jesus se apresentou vivo. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Cara, foi dito nesses 40 dias. 40 dias, 40 dias falando das coisas relacionadas com o quê? O reino de Deus. Essa é a mensagem de Cristo. Ele veio trazer essa perspectiva do reino, a restauração do reino de Israel. Tanto que a pergunta dele, quando ele fala isso, olha o que está relatando. Que ele ficou 40 dias falando acerca do reino. Isso foi enchendo eles de tanta expectativa, que no verso 6 eles fazem a pergunta, mas quando que é agora que vai ser restaurado? Entendeu? E já queria que o reino fosse restaurado fosse logo, né? naquele momento, sabe? E aí, não, calma aí, porque ainda tem algumas coisas ainda para acontecer, sabe? Calma aí. Então, mas a promessa que o que ele estava falando, que o reino de Israel ia ser restaurado. Porque a promessa, cara, tudo tá ligado à promessa que Deus fez para Abraão. Deus fez uma promessa para esse homem chamado Abraão, né? Capítulo 12 de Gênesis fala que a promessa que Deus fez a ele, que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas, né? Então, assim, essa é uma promessa. Mas só que no capítulo 15, ele faz a promessa da terra. Aí é um espaço geográfico, físico, de porção de terra, aonde hoje essa terra ainda não como que eu posso falar? Essa terra ainda tem outros povos nessa terra e essas terras pertencem ao Senhor, ao reino de Israel. Então, essa é a restauração, entendeu? É uma terra, uma porção de terra, a terra prometida, e Israel, o povo de Deus, vai habitar nessa terra. E essa terra vai produzir tudo aquilo que o Senhor falou que ia produzir. Oh, meu Deus. Vai, passa a bola. Não tem como não se empolgar em falar. Uma coisa interessante também a gente pensar sobre essa questão de esperança, escatologia e reino é a gente lembrar também sobre a redenção. Sabe? A fé cristã, a gente estuda ela de formas separadas, né? Mas tá tudo interligado. Então, quando a gente pensa em esperança, a gente está pensando sobre a redenção. A gente está pensando sobre o pecado. A gente está pensando sobre aquilo que o pecado tirou de nós, né? E aquilo que a obra de Cristo fez. Tudo isso trata da esperança, tudo isso trata da mensagem do Evangelho. Então, quando a gente pensa nessa questão de reino, eu lembro logo disso. Algo nos foi tirado. E a gente aguarda que Deus faça justiça. E a consumação de tudo eu vejo como esse ato de justiça de Deus. É Ele restabelecendo tudo, é Ele restaurando a terra, é o reino de Deus, é o governo de Deus, sabe? Porque o homem se rebelou, o homem pecou. E nós que experimentamos da salvação, nós estamos nessa expectativa, nós estamos nessa esperança de quando Deus vai ser tudo em todos. Quando a terra, sabe, vai se encher do conhecimento de Deus. Então, é importante a gente olhar para a esperança cristã como essa restauração, cara. Como essa obra que vai ser completa, que vai ser consumada. Então, acho que a gente precisa pensar a escatologia assim, cara, algo nos foi tirado. E Deus vai vir e completar isso. Porque quando você olha para o capítulo 8 de Romanos, estava meditando esse dia sobre isso, que Paulo fala que a criação geme, a terra geme, nós estamos gemendo, o Espírito está gemendo. Está todo mundo em constante agonia, sabe? Aguardando uma restauração. Ele fala, nós aguardamos a redenção final. Então, ele fala, nós temos a
semente, né? A primícia do Espírito. Então, nós estamos experimentando dessa realidade de reino. Nós já experimentamos a realidade do governo de Deus de forma pessoal na nossa vida. Na igreja, né? Na nossa vida pessoal, o governo de Deus está operando. Mas ainda não é tudo. Ainda não está completa essa obra. Então, quando a gente olha para a escatologia, quando a gente olha para a esperança, quando a gente olha para a fé cristã, é uma coisa só os assuntos, sabe? Então, cara, o Espírito está gemendo. Eu estava pensando isso domingo lá durante a reunião, que fala, nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede. Eu estava pensando sobre essa questão de Maranata, né? Porque fala que o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito sabe qual é a vontade de Deus, que é efetuar a sua obra de forma completa. No coração do homem, na terra, redimir todas as coisas. Então, o Espírito, ele está operando. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa desse ministério do Espírito. O Espírito gerando orações em nós, para que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus. Então, para isso, a gente precisa entender qual é o plano de Deus para a história. O que Deus está fazendo na Terra, sabe? Então, isso só se dá por meio, não somente do estudo em si. O estudo é importante, mas é a revelação da palavra, sabe? A revelação vive em nós. E isso só acontece por meio do Espírito. O estudo é muito importante, mas acho que a gente não pode também se apegar só à letra ali, sabe? Aí a gente pensa aquele texto realmente que os irmãos pentecostal gostam, a letra mata, né? Nesse sentido, a letra mata, mas ele fala que o Espírito é que dá a vida. Então, a gente pensa escatologia e colocou esperança cristã, a nossa ideia é o quê? Esperança, para acender os nossos corações, sabe? Para que a gente olhe para o Evangelho como uma mensagem de esperança. Isso. Porque a gente está falando sobre essa espiritualidade. Pode parecer um pouco meio redundante, mas ser espiritual nós precisamos do Espírito para ser espiritual, né? Então, Sim. Isso que você está falando é muito pontual, porque quando a gente vai estudando e gera em muita gente sobre escatologia, um sentimento de curiosidade, né? E a gente não está aqui para matar a nossa curiosidade quando a gente tenta ler e interpretar aquilo que está sendo colocado para nós diante da escatologia, mas para que possamos ser de verdade uma igreja espiritual, sendo guiada pelo Espírito, ouvindo o Espírito de Deus, se movimentando de uma forma espiritual. Então, a gente vai sendo profundo, né, nisso que você está falando. Né? E uma coisa que tem sido falada muito nas nossas reuniões é sobre o esfriamento do amor, né? Com base lá que Jesus fala no próprio livro de Apocalipse. Sim. E eu acredito que uma parte, quando se esfria o amor em nós, é quando a gente perde essa ideia de esperança. Porque, cara, quando você olha para os sofrimentos dessa vida, não tem como você não ser pessimista. Não tem como você não ser tomado pela ansiedade, pelo medo. Sabe? Mas a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Então, acho que o esfriamento do amor está associado a isso. A gente se pega tanto olhando só para as coisas dessa vida e a gente vai ser consumido pelas questões dessa vida. Mas Efésios 1 fala que quando Deus ele derrama da sua graça sobre nós, ele derramou sobre nós em toda sabedoria e prudência e nos fez conhecer o mistério da sua vontade, que é o quê? Congregar em Cristo todas as coisas. Então a gente aguarda essa realidade e o nosso coração precisa se alimentar disso. E isso tem tudo a ver com pregar o Evangelho de forma completa, né? Porque, como o Romário falou, quando a gente fala sobre a consumação, quando a gente fala sobre essa esperança futura, a gente está completando a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho traz essa esperança, né? Então, quando a gente organizou os blocos de ensino no Orvalho, a gente teve essa ideia, né? Isso é uma linha teológica também de dividir nesses pontos, mas a gente olhou para isso como a pregação completa do Evangelho, né? A pessoa de Deus, o Espírito Santo, Jesus, o Filho, Deus Filho, né? A gente falando sobre a criação, a ordem criada, a ordem invisível, a visível,
a gente falando sobre a queda, né? O momento trágico aí dessa narrativa, né? Essa metanarrativa tem um ponto trágico, e é esse ponto trágico aí que tirou a gente da posição correta, que fez a gente perder essa esperança, né? Foi quebrado, assim, como ficou incompleto essa queda. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, que encarnou, através aí do plano da redenção, a gente experimentou pela fé ser salvos, né? Pela fé em Cristo Jesus. Então, a obra da cruz vem para nos resgatar desse lugar de queda e abrir um acesso, como o autor de Hebreus fala, né? Abrir um novo caminho de volta ao acesso ao Pai, a esse relacionamento com a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, essa comunidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito se estendendo a nós, né? Deus é comunitário, né? Nós vivemos vida de comunidade, não é à toa, porque Deus é uma comunidade, né? Do Pai, o Filho e o Espírito, isso estendeu a nós. Então, nós fazemos parte dessa comunidade e existe o fim de tudo isso, né? Que é o gozo eterno. É o gozo eterno, é voltar a ter esse lugar aonde o homem perdeu, que era estar com Deus, né? Voltar, fazer o caminho de volta ao jardim. Né? É o jardim, cara. Falando sobre isso, fala um pouco pra gente sobre a ressurreição. Você falou que Cristo estava aqui, ele ficou 40 dias entre o povo, com o corpo ressurreto, comeu peixe ainda. Ou seja, depois a gente vai poder comer mesmo com o corpo glorificado. Fala um pouquinho pra gente sobre a ressurreição, como vai ser abordado esse assunto. Então, a ressurreição é a marca apostólica, né? Da mensagem apostólica. Sem ressurreição não tem evidência de tudo isso que a gente está falando, né? O que sela tudo isso que a gente está falando é a ressurreição. Né? Cristo poderia até chegar ao estágio da cruz e não ressuscitar. Então, isso não seria... tudo que a gente está falando seria em vão, né? Então, como está escrito na Bíblia, fala, né? Se a nossa mensagem não tem a ressurreição, é em vão a nossa pregação. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15. A gente pode até ler esse texto, que fala muito sobre o aspecto da ressurreição. Mas a ressurreição é a marca do selo de Deus para tudo isso que a gente está falando aqui agora. Então, os apóstolos, quando eles se entristeceram com a morte de Cristo, mas eles ainda não tinham entendimento ainda. Mas Jesus falou várias vezes sobre a ressurreição, né? Para que haja uma restauração do reino, para que o Messias possa reinar, vai ter que ter a ressurreição, entendeu? E eles estavam meio assim, tipo assim, não entendendo, né? Perderam a esperança ao lance, né? A morte trouxe isso. É aquela sensação ali de chegar, o corpo não tá ali. Caraca, cadê o nosso Messias? Aí você vê lá em Lucas 24, né? Aqueles 2 discípulos saindo para o caminho de Emaú. Você vê que eles estão abandonando Jerusalém. Então, o cenário é de tanta falta de esperança, né? Mas só que Cristo vai para eles, atrás daqueles discípulos, para poder falar assim, eu ressuscitei. Aí é um encontro dramático. É um encontro muito dramático, né? Você vê pessoas decepcionadas, Cristo andando com eles, e eles não perceberam que Cristo estava ali, né? Isso fala muito sobre uma restauração de visão para a igreja hoje, né? Nós, como igreja, Cristo está aí andando com a gente não está percebendo, porque os olhos, né, tá manchado, tá ruim, tem que ter uma restauração na visão aí pra gente como igreja. E aí vem com a esperança da ressurreição. Partir do pão ali, abriu os olhos dele. Caraca, ressuscitou mesmo. Né? Esse foi o dilema com as mulheres que viram, né? Ele ressurreto, e os caras ficaram todo mundo apavorado. E eles estavam vibrando com essa questão. Depois disso, a vida de todo mundo muda. Depois disso, o Pedro não é mais o mesmo Pedro. Depois disso, o Tiago não é mais o mesmo Tiago. Ninguém é mais a mesma pessoa. É porque eles tiveram um encontro com a ressurreição. A lógica Isso aí. A lógica da ressurreição muda a vida de qualquer um. Né? A gente anda muito na lógica da morte. Então, por isso que é a falta de esperança, por isso que a gente pensa só nessa vida, porque a lógica da morte é que se eu tenho que viver tudo aqui agora, eu tenho que ter tudo aqui agora, sabe? Mas a lógica da ressurreição não é tudo aqui agora, entendeu? Eu estou construindo agora para o futuro,
A eternidade, pós-morte, meu irmão. E aí a morte, ela vai perdendo o impacto. A morte é muito forte, cara. A morte é muito forte. Eu estava lendo esse livro, tá? Ele estava falando sobre do Bob Sorge, A Cruz. E o Bob Sorge teve uma sacada muito legal em relação a esse lance da cruz e a morte, né? Que Satanás apostou tudo na morte. Tipo, quando Jesus, ele desce no Hades, ele prega os espíritos naquele lugar, a morte não pôde detê-lo, cara. Então, tipo assim, Satanás postou tudo. Tipo assim, ele não tinha poder para poder ali finalizar com Cristo. Mas ele falou assim, mas a morte é um inimigo muito poderoso. E Satanás aposta tudo na morte, mas só que a morte não pôde deter, ele vence a morte, né? E essa é a nossa esperança, a vida eterna. Por isso a ressurreição está ligada a esse tema de escatologia. Porque quando Cristo voltar, vai haver uma ressurreição dos mortos. Primeiro os mortos vão encontrar com ele, os santos que dormem no Senhor. A trombeta vai tocar do céu, vai tocar uma trombeta, o Senhor vai aparecer nos céus. Todo olho vai ver, isso vai ser um evento mundial, visível, né? Chocante, e os mortos vão ressuscitar e encontrar com o Senhor primeiro. E quem tiver aqui todo olho verá e vai subir para encontrar com o Senhor e vai, o Senhor, agora vamos. E isso refuta o que a galera que fala que vai ser o arrebatamento secreto. Se todo olho vai ver, não pode ser secreto. Não tem como ser secreto. É engraçado isso, né? É só um detalhezinho, já quebra toda uma ideia, né? Aí, falando sobre a ressurreição, não tem, você já até abordou e falou aí sobre nova vida, né? Que as pessoas acham que acabou, a morte acaba ali, não. E é como a gente tem uma nova vida, né? Como a gente vai abordar isso nas aulas lá com o pessoal? Cara, a nova vida, a gente quer tratar o tema da realidade, da salvação aplicada, vamos dizer assim, né? A esperança nessa realidade de nova vida. Então, nós somos salvos em esperança, e essa esperança, né, não é uma ideia inalcançável, tardia. Então, quando a gente pensa em nova vida, a gente pensa no que eu disse antes, né, que a redenção, ela é para ser vivida agora. A gente não é salvo e está só aguardando o fim de todas as coisas. A gente experimenta agora a realidade do reino. Isso. Então, a nova vida é o quê? É nós experimentarmos dessa realidade que nos é garantida em Cristo, né? Por causa da obra dele, da ressurreição, é que a gente pode ter nova vida. Então, a gente quer... O texto de Tito, a gente citou na semana passada, né? Que a graça, ela se manifesta salvadora, e ela também atua educando os homens a rejeitar a impiedade, viver uma vida piedosa. Sim. Então, a nova vida é isso. Por causa da obra de Cristo, nós experimentarmos o reino agora, né? Ô, Romário, mas isso é pontual, cara, porque quando a gente fala sobre essa manifestação do reino de Deus, a gente fala muito sobre cura, libertação, mas você ter uma postura segundo como Cristo Jesus te ensinou, sim, é ter essa vida, né? Por isso a importância do Sermão do Monte, né? É uma aplicação diante de uma realidade do reino de Deus. Isso. Nossa. Ele estava ressignificando, né? Toda a lei, né? Foi dito isso, porém eu vos digo isso, né? Ele aprofundou o lance da lei, né? Vai além de ética, né? Isso. Sim, é vida nova. É vida nova. Porque a ética, ela trata muito de uma questão que parece meio utópica, né? Irreal. A ética parece muito inalcançável numa perspectiva assim filosófica. Mas a ética do reino de Deus é uma realidade vivida. Eu tenho lido esses dias um livro sobre a ética e os 10 mandamentos, né? Então, o autor, ele vai tratando algumas questões que a ética cristã, né, ou a vida cristã, ela precisa ser baseada na realidade da comunhão com Deus. Então, é na comunhão com Deus que a gente experimenta transformação de vida. Que a gente pode viver uma ética do reino. As pessoas gostam dessa parada, né? Ética do reino. Então, cara, eu posso ter um comportamento moral muito aceitável. Isso não significa que eu experimentei do reino. Não significa que eu experimentei a vida do reino de Deus.
Entende? Então, eu posso estar vivendo uma vida perfeita, uma vida moralmente aceitável e não ter experimentado a realidade do novo nascimento. Então, tudo isso trata do tema também de esperança. Ter esse encontro com Jesus é o que vai nos levar a isso, né? É o que vai nos levar. Então, o que nos leva a essa realidade de reino, de ressurreição, de pensar sobre pregação apostólica, como a gente coloca aqui, de vitória sobre o pecado, é a ideia do novo nascimento. Então, cara, para alguém que não experimentou a vida de Cristo, isso aqui é baboseira. Não vai fazer sentido. Não faz sentido, cara. Porque o que traz sentido a tudo isso aqui? O selo do Espírito. É o Espírito que traz sentido, é o Espírito que traz esperança, sabe? Mano, se você experimentou da primícia do Espírito... Já era, mano. Não tem como. Você vai ter expectativa por essa vida. Porque assim que o Espírito vem no coração do crente, ele vai gerar, eu creio que ele gera saudade. Porque você experimentou da nova vida, cara. Então você tem uma fagulhinha ali, ó. É só... Sabe quando tu prova uma comida boa? Tem aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, sabe, cara? Então, o ponto é o Espírito. Isso. É o Espírito que gera tudo isso. É o Espírito que gera esse anseio, né? Então, eu tenho pensado sobre isso esses dias, sabe? A gente tá distante do Espírito, cara. Por isso que a gente tá apático, a gente tá apagado. Porque é o Espírito que gera esse fervor, né? Então... Ter essa postura de uma nova vida vai nos levar... Realmente ter um anseio em viver liberto do pecado, né? Sim. Vai nos levar a essa... Eu preciso viver liberto do pecado, né? Não ter mais isso em nós. Então, acho que muitas das vezes a gente não tem muito esse entendimento sobre o fato do pecado ter realmente destruído tudo. O pecado acabou com tudo, cara. Sim. Sabe? E a gente tem Cristo como esperança para tudo isso. Mas quando eu tenho essa nova vida, eu vou tendo essa consciência de assim, eu preciso viver liberto disso, né? Esse é um dos temas que a gente também vai estar trabalhando na nossa aula, né? Sim. Essa nova vida gera um constrangimento, né? Gera. Porque se você pensar, se nasce na natureza, né? Você nasce nessa natureza caída, então o natural é a vida do pecado. E quando tem essa transformação, essa nova vida, esse novo nascimento, já não é essa natureza caída mais. Isso. Mas só que o pecado ainda faz força, né? Então a gente está sob os efeitos do pecado, como Paulo falou, né? O Paulo vai tratando essa questão do pecado, que o pecado faz força contra ele. E ele falou, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quem vai me livrar do corpo dessa morte? E graças a Deus por Jesus, vamos lá, que Jesus vai me ajudar a vencer, encarar essa realidade chamada pecado. Mas aquele que nasce de novo, o pecado constrange. O pecado já não é mais a mesma coisa. O pecado dói, o pecado faz sofrer, sabe? O pecado, ele tem uma outra conotação para aquele que é nascido de novo. Por mais que dentro das escrituras, né, vamos usar esse termo, pecado, é errar o alvo, né, seria, no nosso caso, seria errar o alvo, né? Tipo assim, cara, eu tô tentando acertar o alvo, mas sob os efeitos do pecado a gente vai e erra o alvo. Aí que aquele que nasceu de novo, ele é constrangido pelo Espírito, porque é o Espírito que convence. Então, o Espírito que está nele convence ele daquele pecado. Foi assim, opa... E aquilo fica latejando, gera agonia, gera uma tristeza, né? E a tristeza, segundo o Espírito, é bom, né? A tristeza, segundo a carne, é morte, é ruim. Mas existe uma tristeza do Espírito, que o Espírito vem para nos constranger em relação à realidade do pecado. E aí essa é a nossa luta, cara. Até Cristo voltar, a gente vai estar batendo de frente com esse lance chamado pecado. E a nossa vida é desafiada todos os dias por causa do pecado, né? Andar na novidade de vida é experimentar essa vitória sobre o pecado. Né? Experimentar diariamente uma vitória, cara, sobre o pecado. Oh, meu Deus, ajuda aí nós. A gente está entrando aqui na reta final já. Sim. Isso.
dessa gravação, desse episódio. Eu acho que é importante a gente já ter uma direção aí para finalizar, né? A gente foi startado, aquecido com tudo que nós estamos conversando, alinhando. Mas o que a gente já pode colocar para finalizar e a gente já deixar aí a data para o nossa próxima aula? Qual é a data? Tá o calendário aí. Já tem anotado aí. Que a gente tem agora. Teria uma terça aí de carnaval, mas não tem, né? Verdade. Por causa do feriado aí, a gente... Seria dia 21, né? Então não vai ter. Então a gente coloca lá, então, direitinho, Dia 8. pessoal. Fica... Dia 8. Dia 8. Dia 8. Dia 8 às 19 horas. Mas a gente está entrando nessa reta final aí. O que vocês deixam aí para uma expectativa maior para essas aulas e uma movimentação diante de tudo que a gente está conversando aí, meus amigos? Amigos professores. Cara, eu queria falar algo que me veio aqui agora, que eu acho que quando a gente pensa esse tema, até a gente abordou esse texto na aula passada, a gente pensa esse tema a vinda do Senhor, acho que a gente também luta com a questão de fé e incredulidade, né? Porque Pedro, ele aborda na segunda carta dele, que alguns zombadores surgiram, né, já naquele período dele, dizendo, onde está a sua vinda? Ele diz aqui no capítulo 3, verso 4, né? A partir do 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ele diz, qual é a característica desses zombadores? Eles andam segundo as suas próprias paixões. Então, eles não estão andando segundo essa nova vida que a gente está apontando. Né? E eu acredito, cara, que muita gente na igreja, mesmo que de forma não confessada, vive dentro dessa realidade. Sim. Porque, cara, demorou. Tá demorando, né? Dentro da nossa perspectiva de tempo. Onde está a promessa da sua vinda? Sabe? Então, é uma realidade de fé e incredulidade. Então, eu recorro de novo à questão do Espírito. Porque ele fala, a esperança não nos decepciona. Isso. Por causa do Espírito, né? Então, acho que a gente precisa de muita fé, né? Muita fé, né? Para crer nisso. Porque ele diz aqui, onde está a promessa da sua vida? Talvez a gente se indague isso, cara. Certamente a gente já, em momento assim, conturbado, a gente para pensar, cara, tá demorando, velho. Então, sabe? Onde está a promessa da sua vida? Então, é uma questão de fé. O mais legal desse que a gente trabalhou na última aula, esse texto, né? E que existe uma resposta do Senhor para esse questionamento, né? Para essa indagação do Romário, existe uma resposta. No verso 9 ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Aí ele fala, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, é um ato de misericórdia de Deus ainda, né? Então, para Deus não retarda. Ele vai falar aqui que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia como 1000 anos. Então, Deus não está nessa realidade do nosso tempo, de demora. Não pensa como a gente. É isso. Para nós está esse questionamento que o Romário colocou. Mas isso, a incredulidade, o ceticismo, ele vai trazer esse tipo de indagação, esse tipo de zombaria, esse tipo de, sabe? Mas desde o princípio da criação que está falando sobre essa volta, como que é isso? Saca? Mas aqui ele dá a resposta que o Senhor não retarda a sua promessa. Na verdade, ele está sendo paciente, né? Então, ele está sendo paciente, né? E a pregação do evangelho, o evangelho do reino, ela vai fazer com que a centelha do coração do eleito seja acesa e ele se converta a Cristo Jesus e entra nessa esperança eterna. São muitas pessoas do Senhor que ainda não ouviram essa mensagem. Então, a chave está nessa pregação. Nós temos que focar como igreja na pregação do Evangelho, o Evangelho do Reino. Amém. Amém? Considerações finais. O que você diria aí, Pastor Júnior? Eu creio no quanto nós precisamos realmente aprofundar nosso coração e
ansiar pela presença, sabe, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser uma igreja espiritual, para que a gente possa ser conduzido a tudo isso, né? É muito pontual o que o Romário falou sobre ter uma vida de ética e uma nova vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A nossa vida ela é totalmente fundamentada no Espírito. Então, assim, a minha palavra é que possamos ser tomados e tocados pelo Espírito, para que possamos levar com autoridade e o poder sobre essa mensagem, né? A mensagem do reino de Deus que transforma a vida do homem, sabe? A gente, como igreja, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, só me aqueço diante disso tudo. Eu fico aqui, a gente está conversando, mas meu coração está aquecido e tantas perguntas e tantas coisas que a gente poderia falar mais, mas a gente tem o nosso programa do que a gente está alinhando, né? Mas eu queria deixar o Espírito Santo de Deus possa ser realmente um com a sua igreja. Essa é a minha palavra. Amém.